Né? A certidão de inteiro teor é um documento onde consta todos os dados referentes ao imóvel rural. Quais são esses dados? Né? A localização, o lote, a quadra, o nome do proprietário, ou loteamento, no caso, né? Datas de registro em cartório e averbações, né? Documentos utilizados para a realização dos registros e averbações. Quais são os documentos? Então, todo imóvel rural que é registrado em cartório é emitido uma certidão de inteiro teor. Tá? Então, uma característica importante da certidão de inteiro teor é a delimitação da poligonal da propriedade rural. Né? Então, tem que se fazer conhecer quais são os limites, né, quais são a delimitação da poligonal da propriedade, né, através de conceitos de topografia, que no caso aí rumos, azimuts, incluindo as distâncias entre os vértices. Né? Então, na certidão de inteiro teor, tem lá a delimitação da propriedade rural por meio de indicação de distância entre os vértices. Distância entre um ponto, né? Então seria as distâncias entre um ponto e outro. Né? Aqui é o poligonal da propriedade rural por meio de distâncias, na verdade, né? Entre os vértices. Então aqui é um vértice e aqui é outro. Né? E os rumos ou azimuts, que no caso indicam o que? A direção, né? Para onde está indo, denominado memorial descritivo. Vale lembrar que nesse documento a gente sempre vai considerar o ponto mais ao norte, né? Para iniciar a delimitação da poligonal, e a gente realiza a, assim, a parte de um vértice para o outro no sentido horário, né, que é feito isso. Né? Então, os rumos, no caso aqui que eu quero mostrar para você um exemplo prático, certidões antigas, né, e isso, os técnicos necessitam fazer esse tipo de conversão, né? Então, tem certidões antigas que vêm, as direções são estabelecidas em rumos. E assim como eu falei para vocês, os rumos eles variam de 0 a 90 graus. Né? E aí a gente precisa fazer essas conversões, né, para até mesmo facilitar aí a delimitação da propriedade através de programas como AutoCAD, outros programas de geoprocessamento que são utilizados, de vetorização que são utilizados para construir os mapas, as plantas baixas da propriedade rural. Né? Então, lembrando aí, né, varia apenas de 0 a 90 graus. Né? Só voltando aqui, né, varia de 0 a 90 graus. Né, sendo contado do norte ou do sul para o leste ou para o oeste, ou seja, sempre vai contar do eixo norte-sul, Então, sempre vai partir aqui 0, 90, 0, 90. Né? Lembrando lá dos conceitos que a gente viu na aula passada. Né? Então, do norte ao sul, varia de 0 a 90, sendo contado do norte, então inicia sempre aqui, ó, 0, 0, e aqui 90, 90, 90, tá? Sempre fazendo nesse sentido. Então, pessoal, esse aqui dando continuidade aí, é o exemplo de um memorial descritivo que está inserido na certidão de inteiro teor. E aí nota que ele está descrevendo justamente os limites, as distâncias, os vértices, né? Então ele está indicando aqui como marco 1, que é o marco inicial da propriedade, né? Aí ele descreve nas divisas do lote, né? Então vamos supor que faz parte de um loteamento. E aí ele coloca a direção através de um rumo. E aí, ó, o rumo é 72 graus NE, o primeiro rumo.
sai do marco 1 e segue com essa direção. E aí olha a indicação de quadrante NE, né? E NE, que quadrante é esse? Então, o que vocês vão fazer agora? Esse vídeo ele está inserido no formulário, e aí vocês vão ter o acesso aí às questões, que é a conversão desses rumos aí. Bem fácil. Mas a intenção da atividade é a aplicabilidade do conceito. Você vê onde é que é aplicado aí essas conversões. Principalmente, na verdade é feito, é isso, né? Você converter o rumo para os azimuths. Então você tem aí, ó, 72 graus NE, que quadrante é esse? Então vocês vão lá e vão converter e vão responder a questão 1. Aí tal, distância de 810 metros, marco 2. Chegou no marco 2. Aí chega no marco 2, ele segue como? Segue em rumo 57 NE. É mesmo quadrante, a direção mantém quase a mesma, né? Aí só que é 57 graus. Questão 2, qual que é o azimuth? E aí ele segue com essa distância de 600 metros até o marco 3, né? Aí chega no marco 3, divide com o marco 1, até este com o lote 35, daí segue, ó, com outro rumo 60, só que agora o quadrante, ó, SE, com que distância? 856 metros, até o marco 4. Aí chegou no marco 4, segue com 81 graus SE, né? Já é o quarto, 1, 2, 3, 4 rumos. Com que distância? Distância de 320 até o marco 5, dividindo desde o marco 3 até este com o lote 31. Daí segue, então segue do 5 com o rumo sul. Quando ele fala rumo sul, é uma linha reta para baixo. Opa, quase reta aqui, né? Vamos apagar isso aqui. É uma linha reta, né? Tira um tiro reto de quantos metros? De 1.430 metros, né? Dividindo com o lote 30 até o marco 6. Aí chegou no marco 6, segue com qual rumo? 74 graus e 30 minutos, NW. Que quadrante é esse? Aí vocês vão converter, tá lá numa questão. E ele segue por quantos? Qual é a distância que ele percorre? 1.640 metros, até o marco 7. Chega no 7, ele segue com rumo 74 graus SW, né, com uma distância de 500 metros, até o marco 8. Então, chegou no marco 8, pode observar aqui, ó, não tem marco 9 nem marco 10. Marco 8 dividindo desde o marco 6 até este com o lote 37. Daí ele segue com o rumo, que é o último rumo, 22 graus NW. Olha o quadrante, indicação de quadrante. Com qual distância? 1.100 metros. E aí esses 1.100 metros ele vai até onde? Vai até o marco 1, fechando a poligonal. Então é mais ou menos como se ele construísse uma poligonal até fechar, né? Até fechar, né? Vamos supor aqui, ó, fez todas as direções e aí fechou, né? Tá certo que aqui mais retinho, né? Então ele chega aqui no ponto final, o ponto inicial, né? Então 1, 2, né? Vamos supor 6 aqui, né? 7, e aí ele chega no marco 8 e vai para o ponto inicial, tá? Então, esse vídeo é só para explicar aí direitinho a atividade e a aplicabilidade. Eu sei que isso aí vai ser fácil para vocês, mas é mais para mostrar a aplicação mesmo. Beleza? Finalizando aqui para o vídeo não ficar muito longo. E aí no final vai ter um outro vídeo que eu vou pegar esses azimuths que nós obtivemos através do rumo e eu vou construir a poligonal, né? Tá certo que em escala reduzida aí, né, aproximadamente, para a gente ter mais ou menos qual seria o formato da propriedade a partir desses rumos. Valeu?
né? Então, a gente no exercício vocês fizeram a conversão de rumo e azimuth. E vocês viram que sempre tem a distância, indicando a distância que você vai percorrer, né, na direção. Então você vê aqui, ó, você já obtiveram aí os rumos, né? E converteram e obtiveram os azimuths, e aí, ó as distâncias, né? 810, 600, né? 856, 320, né? Depois, ó, vai seguindo com as distâncias entre os vértices. As direções a gente já sabe, né? Aí vai 1640, depois, ó, 500 metros. Aí chega no último marco, marco 8. Aí ele segue com o rumo que você já obtiveram, com esse rumo que você já converteram em azimuth, 1.100 metros até chegar em qual marco? Até o marco 1. Né? Então as distâncias, né? Então vou só fazer uma ilustração aqui para facilitar o entendimento. Então vamos supor que eu tenho uma distância de 810 metros, então só seguindo a certidão, né? 810, 600, coloquei tudo aproximado. 856, 320 metros, estou seguindo a certidão. 1.430 metros, 1.640, 500 metros, que é o penúltimo, e aí ele segue 1.100 metros até o marco inicial, que é o marco 1, né? Então, vou pegar essas retas aqui agora e vou colocar de acordo com aquelas direções, ó. Então, ó, do marco 1 o marco 2, ele vai com azimuth, só pegar aqui, né? Com esse com os azimuths, né, que nós obtivemos. Então aqui, ó, dá até para a gente indicar aqui sem precisar ver, né? Deixa eu só fazer isso melhor. Então, se a gente pegar aqui, né, caneta, então aqui, ó, mais ou menos uma cruz, né? E aí lá fala, se eu não me engano, que era 72, né? Então tá seguindo do 1 por 2 com 72 graus, né? Marco 1 por marco 2. Depois ele vai para o marco 3, né? 50, mais ou menos, aproximadamente 50. Então eu fiz tudo aproximado. Então 70 está bem próximo do 90, né? Que seria aqui, né? Aqui já mais, um pouco mais, entre 45 e 52. Depois ele desce com 120 graus, que eu lembro mais ou menos assim. Depois ele vai com 99, né? Estou materializando, ó. Então 810, 600, 856, né? 320, aqui 320. E aí ele tem um momento lá que ele desce 1430 metros sul até o marco 6. Do 6 ele segue aí com 500 metros, né? E do sete ele vai para o 8, né, com 500 metros. Então aqui 1640, né? Aqui 1640, 1640, aqui 1430, né? Aqui 320, 320. As direções eu sei por causa né, do que porque eu converti, né? 856, essa distância aqui, 856, né? Essa aqui 600, né? 600, e essa daqui 810. Então são essas distâncias aqui, ó. Eu só peguei e coloquei nas direções, né? Que a gente já aprendeu como ver isso. E aí do marco 8 ele segue para o marco inicial, tá? Então do 7 aqui no caso 500 metros, tá? Beleza? É isso aí, galera. É só para
um exercício de fixação e aí o vídeo para juntar o conceito, a aplicabilidade do conceito aí. Isso é normal para um técnico, no dia a dia de um técnico aí, nessa parte de, principalmente um agrimensor, e faz parte também, não precisa ser agrimensor para fazer isso aqui não. Tem muito engenheiro agrônomo aí que trabalha com isso hoje, né? Beleza? Finalizando aí a segunda parte. Ok? Valeu e até a próxima semana.